Sejam todos muito bem-vindos a essa oficina, vai ser ministrada pela Ju, o Governo de Minas Gerais, a Sociedade Musical Novos Artistas e a Energisa apresentam o Circuito Cultural Grande Hotel no IAS. O circuito está de volta na sua 11ª edição. O Governo de Minas Gerais, a Energisa e a Sociedade Musical Novos Artistas. Eu gostaria desde com 25 anos, em 1999. E a programação será de outubro a janeiro, trazendo muita cultura para a cidade. E você pode seguir a programação desse evento no site da cidade, no Rádio Moré e no Global. Para tudo. Josiane Duarte é jornalista formada pelo FRJ e possui uma vasta experiência passagem pelo Jornal Brasil, Jornal Extra e pela revista Contigo e Seleções. Sua trajetória literária começou em 2009, com o lançamento do seu primeiro livro infantil, Ana Pijama no País dos Pensamentos, editora Ática, né? Desde então, publicou outros títulos voltados para o público jovem, como País que é Cabelo de Fogo, Coração de Ouro e Rebelião dos Bichos, ambos pela editora EDB. Além de escritora, Josiane é fundadora da editora Memorabilia, Sua Vida dá um Livro, onde se dedica a transformar vidas em histórias memoráveis por meio de biografias personalizadas. Ela já escreveu dezenas de biografias, incluindo de personalidades do IAE, como José Braz, Wilson de Castro e Marcos Larinho. Agora, vou te passar o uso da palavra. Sejam muito bem-vindas, José. E vocês têm uma ótima oficina, né, gente? Parabéns a todos que estão aqui, que disponibilizaram esse tempo, a toda a equipe. Muito obrigada, Jo. É com você. Obrigada, gente, boa tarde. Nossa, quero agradecer muito mesmo a presença de vocês. Eu estava aqui no comecinho, aqui, toda ansiosa. Será que vai ter gente querendo ouvir o que eu tenho para falar? Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês e obrigada, Gilca, pelo convite para participar desse projeto. Falar de literatura infantil, para mim, é uma delícia, mas antes que a gente comece, eu quero dizer para vocês assim, que eu não sou uma teórica da literatura infantil, eu não sou uma pesquisadora da literatura infantil, eu sou uma simples escritora. Então, eu vivo a literatura infantil na prática, na minha vida. Escrever livros para criança é a minha missão de vida, é a minha paixão. E para essa tarde, o que eu preparei para vocês? Um passeio, sabe? Eu preparei para vocês um passeio pela literatura infantil, pelos livros que marcam crianças. É um bate-papo gostoso, não é uma aula de literatura, porque, como eu disse, eu não sou professora de literatura. E a minha história começa com esse livro aqui, Ana Pijama no País do Pensamento, que foi publicado em 2009 pela editora Ática. E desde então, na época, eu morava no Rio e eu trabalhava como jornalista. Só que desde criança, o sonho da minha vida era ser escritora. Eu comecei a escrever com 8 anos de idade. Só que ser escritor é impossível. Eu acho que nem o Tom Cruise consegue, de tão difícil que é. Mas eu consegui, em 2009, esse livro foi lançado pela editora Ática, uma editora super bacana, e desde então eu meio que deixei o jornalismo e passei a me dedicar exclusivamente a escrever para crianças. E nesse meio tempo também, como, gente, literatura infantil não dá dinheiro, já vou logo avisando, mas dá muita alegria dá dinheiro sim, se você conseguir replicar J.K. Rowling e lançar um Harry Potter e a Pedra Filosofal, aí você pode ficar multibilionária, mas são casos isolados, né?
Mas, gente, dá uma alegria muito grande escrever para criança. Então, o que eu proponho aqui para deixar vocês é isso. Eu proponho um passeio. Um passeio, não uma aula. Um bate-papo mesmo sobre literatura infantil. E, não, eu quero falar desse aqui também. Ó. Em 2019, eu lancei esse aqui, que é o Faísca Cabelo de Fogo, Coração de Ouro, que eu misturo filosofia com história, com aventura. É para crianças maiores, para 12, 13 anos. E em 2023 veio o irmãozinho do Faísca, o caçula da minha prole, que é A Rebelião dos Bichos, que esse já é para crianças de 8, 9 anos, e é uma história que fala sobre bichos de um circo que são obrigados a replicarem as atividades e a fazerem tudo que os pais fizeram. Então, os personagens são obrigados a fazer tudo que os pais sempre fizeram, só que eles se rebelam, porque cada um tinha vontade de ser e fazer outra coisa diferente. E esse livro aqui é sobre isso. É sobre a gente lutar pelo que a gente quer ser, pelo que a gente quer fazer na vida. E às vezes as pessoas me perguntam assim, de onde você tira inspiração para escrever seus livros? Eu acho que eu me inspiro na vida. E assim, por exemplo, nesse livro aqui, eu mesma era uma criança que sonhava ser escritora. E que era um sonho praticamente impossível. Mas com muita persistência, com muita força, com muita coragem, levando muito não também na cara, conseguiu. Então, esse livro é meio que para falar isso para as crianças, para não desistir, sabe, do sonho, não desistir daquilo que quer ser, porque a gente consegue. A gente consegue, se a gente tentar, a gente sempre consegue fazer o que a gente quer. E, então, muito obrigada por terem vindo. E eu queria, gente, fazer uma dinâmica com vocês. Queria que alguém, quem puder, compartilhar aqui com a gente, antes da gente entrar no nosso tema mesmo, qual foi o livro infantil que marcou a sua vida? Quem aqui gostaria de compartilhar um livro que tenha lido na infância, que tenha marcado, que vocês se lembrem até hoje? Eu acho que é. Conto de Hans Christian Andersen. Sim. Com 5 anos de idade, a minha mãe não enxergava e ela resolveu, com a letra de baixo, para eu ensinar a escrever. Ela me ensinou com tato. Ela pegava o livro, ela vai brincar comigo. Ela pegava as letras de plástico, me dava as letras e eu ia formando palavras. E como ela era filha única, aqui na mãe me ensinar a ler com 5 anos, com as letras de plástico, aí o primeiro aniversário que eu me lembro também foi o aniversário de 5 anos que eu ganhei essa coleção do encontro do Andersen. E aí eu passava o dia olha só. Porque eu descobriu o mundo para mim. E eu sempre tive muita facilidade de escrever e gosto de ler até hoje. Olha, viu? Que legal, gente. Bom, o meu livro que marcou a minha infância, gente, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas eu não sei se vocês lembram, tem um livro que chamava Lúcia Já Vou Indo. Alguém lembra dessa história da Lúcia Já Vou Indo? Lembra? Gente, essa história me marcou profundamente. A Lúcia Já Vou Indo era tipo uma minhoquinha, uma lesma. Uma lesma que foi chamada para um aniversário e ela vai com tantos dias de antecedência, porque ela era bem... Olha só, isso me marcou. Então, é incrível como que ela, principalmente na infância, marca a gente. Então, foi só uma brincadeira assim, que eu queria primeiro conhecer vocês e ver se... Então, assim, o meu foi a Lúcia Já Vou Indo e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me lembro que eu queria morar no sítio. Eu sonhava em ser Narizinho. Eu queria morar lá e eu morria de medo da Cuca. Quem aqui lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem algumas pós-adolescentes aqui, mas mais ou menos da nossa idade, assim, lembra, né? Eu tinha pavor da Cuca. Bom, gente, então, agora a gente vai entrar um pouquinho mesmo no nosso tema. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que
afinal de contas, literatura infantil? O que é que define a literatura infantil? Tem uma coisa que, como escritora, eu odeio ouvir, são pessoas que falam assim, livrinho para criança, esse livrinho aqui, essa historinha para criança, meio que diminuindo a importância da literatura infantil. E eu, como escritora, também ouço muito, e muitos colegas meus, autores de literatura infantil, já ouviram essa pergunta. Quando é que você vai começar a escrever para adulto? Como se a literatura infantil fosse algo menor. Como se eu, por escrever literatura infantil, não fosse digna do rótulo de ser uma escritora considerada. E essas pessoas mal sabem que a literatura infantil é o que molda a gente. Porque é quando a gente é criança que a gente vai aprender uma série de valores que lá na frente vão ser revelados. Então, assim, o que é que define a literatura infantil? A gente tem alguns aspectos. Primeiro, o público-alvo, né? Então, literatura infantil é de 2 a 6, não é uma coisa fixa, né, gente? Mas assim, a gente chama de literatura infantil de 2 a 9 anos e de literatura infanto-juvenil de uns 8, 9 até 16. Então, tem essas duas categorias, a infantil e... Tá aqui, olha. Eu esqueci. Eu fiz esses slides aqui com ela e me esqueci. Que bom, obrigada. Então, o público-alvo é uma coisa que define. Agora, não só. Por mais que a gente, como autor, escreva para aquele público, eu particularmente considero importante que um bom livro de literatura infantil, ele também seja gostoso de ler para o adulto. Porque muitas vezes o pai, a mãe ou o professor na escola é que vai ler, né? Então, tudo bem, que é dedicado ao... Se eu escrevo literatura infantil, quando eu estou fazendo o texto, a primeira coisa que eu pergunto para mim é: para quem é? Para quem eu estou escrevendo? Para que idade? Porque se você não adequar a linguagem, que é outra coisa que caracteriza a literatura infantil, é uma linguagem acessível. E, gente, linguagem acessível não é Tati Bitati. Sabe aquelas coisas que muitos pais, muitas mães têm a mania, que inclusive alguns psicólogos falam que não é pra agir assim, de falar com o filho, com aquela vozinha de... Existe isso na literatura também. Tem gente que acha que literatura para criança tem que ser Tati Bitati, tem que ser, sei lá, vovó viu a uva, sabe? Coisas que, como é que eu posso dizer assim, boba, rasa. Não é isso que define literatura infantil. A linguagem tem que ser acessível, sim, mas não boba, não rasa. Outra coisa, e aí eu quero até perguntar para vocês isso, porque alguns teóricos, alguns estudiosos acreditam que a literatura infantil ela tem uma função educativa. Eu vou ser sincera para vocês, eu discordo. Eu coloquei isso aqui porque é o que a teoria diz, tá? Mas eu discordo que a literatura, que livro, tem que ser educativo. Eu acho que um bom livro, ele acaba sendo educativo, porque quando você lê um livro, você se torna uma pessoa melhor. Por uma série de razões. Então, ele acaba sendo educativo. Mas eu não acho que um autor de literatura infantil, eu, pelo menos, não faço assim, sentar no meu computador e vou falar assim, o que eu tenho que ensinar com este livro? Um livro não tem que ensinar nada. Eu acho que um livro tem que falar das coisas, tem que divertir a criança, tem que entreter o leitor e, como resultado, ela vai sair dali e vai aprender alguma coisa. E a outra coisa que também caracteriza um livro infantil, que vocês vão ver que não tem, na maioria, 99% dos livros adultos, é a presença de ilustrações, né? Quase sempre você vai ver na literatura infantil e na literatura infanto-juvenil livros que têm ilustrações. Então, esses são, vamos dizer assim, os 4 pilares,
Né? Se alguém perguntar para vocês o que é literatura infantil, basicamente é isso, destinado ao público-alvo. Crianças e adolescentes, tem uma linguagem acessível, mas não boba, rasa e tática. Tem uma função educativa, que eu sou um pouco contra isso, e tem as ilustrações. Agora, gente, uma coisa que ficou bem clara aqui nessa plateia é a presença de professores e mães de crianças menores, né? Muito da primeira infância, não é isso? Pelo que vocês narraram aqui. Gente, vocês não fazem ideia da importância do livro e da literatura infantil para a formação da criança. E, Gilca, eu acho que, sim, o Circuito Cultural Grande Hotel propor uma oficina que fale desse assunto, eu acho magnífico, porque, gente, a criança é o pilar da sociedade. A gente é hoje o que a gente foi forjado na infância. E não tem outra escapatória. Se você não crescer aprendendo os valores certos, se isso não for forjado na infância, gente, não vai dar ruim lá na frente. Você pode saber que vai dar ruim. Vou contar um caso pessoal aqui, rapidinho. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, minha mãe mandou ir à padaria. Eu fui na padaria, comprei o que eu tinha que comprar, o caixa me deu um troco a mais. Criança, fiquei feliz da vida, botei o dinheiro no bolso, corri para casa. Mãe, olha aqui, o senhor foi comprar um pão, ele me deu um troco a mais. Ai, olha aqui. O que a minha mãe... Olha, tinha duas opções. Primeira, não dá a menor importância. Larga para lá, é só um troco besta. A segunda, que bom, guarda aí para você comprar alguma coisa no futuro. Ou a outra opção, que foi o que ela fez. Ela me pegou pela mão. Você não pode ficar com nada que é seu. Minha mãe me fez descer até a padaria, passar o maior carão, chegar no caixa, pedir desculpa, falar que tinha vindo um troco a mais e devolver. Então, se minha mãe não tivesse feito isso, no futuro, o que vira um troquinho a mais, podia ter virado lá na frente. Né? Hoje eu não sou capaz de ficar com um grampo que não seja meu. E eu acho que eu devo muito isso a essa experiência que eu tive na infância. De uma besteira de um troco de padaria a mais. Né? Então, a importância da literatura infantil. Eu acho que o primeiro tópico, para mim, é o mais importante. Desenvolvimento da imaginação. Gente, a imaginação é um atributo, é uma capacidade, para mim, é um superpoder. Ser capaz de imaginar coisas é um superpoder. Porque durante as brincadeiras que as crianças brincam, elas estão imaginando, fazendo de conta que são alguém, né? É um ato de muito poder, porque durante a imaginação, a criança, principalmente a criança pequena, ela vai treinar para ter coisas no futuro. Então, a menina que treina, que está ali brincando de boneca, ela está treinando, ela está vivendo situações imaginárias que vão se repetir no futuro lá na frente. E uma pessoa que não tem imaginação, que não brincou, sabe, que não vivenciou, que não fez a sua imaginação ficar forte, no futuro vai ser o quê? Vai ser uma pessoa incapaz de imaginar situações novas para a vida, sabe? Então, a pessoa tem um problema no futuro, ela não é capaz de imaginar soluções. Por quê? Porque ela não foi treinada, ela não teve tempo de imaginar lá embaixo, quando era pequena. Então, quando você encontrar com seu filho brincando de imaginar coisas, saiba que ele está fazendo uma atividade muito importante, que você deve estimular ao máximo. Quem é mãe, quem é pai, deve estimular ao máximo essa atividade da imaginação, porque ela é muito, muito, muito importante. A outra coisa, amplia o vocabulário. Gente, se você não ler, não tem jeito, você não vai saber das palavras. E aí, por que eu falo de livro Tati Bitati?
livro que a criança vai ler e ela não vai aprender uma palavrinha nova. Eu não concordo que você tem que ler livro para criança que tem que ser aquele vocabulário raso, sabe? Por exemplo, eu gosto, mas tá? Tem palavras que eu uso nos meus livros que eu tenho certeza que a criança nunca viu. Por exemplo, tem uma cena desse livro aqui que eu falo estapafúrdio. E aí, para a criança não ter que ir ao dicionário, porque às vezes ela não tem saco de ir ao dicionário, o que eu faço? O que eu fiz? Eu coloquei na conversa ali, a outra personagem pergunta, estapa o quê? Aí ela fala, estapafúrdio. E aí dá a explicação. Então, eu acho que ampliar vocabulário, e sabe uma coisa que está rolando hoje em dia, que é uma coisa que eu vou falar até no final dessa oficina, vocês estão sabendo dessa revolução da inteligência artificial, né? Vai revolucionar. Gente, nós aqui hoje, nós não temos ainda a mais leve noção do que está acontecendo com a inteligência artificial. É revolucionário, num nível que a gente aqui, réis mortais, não faz ideia ainda. Só que sabe de uma coisa? O mais importante quando você está usando a inteligência artificial é uma coisa chamada prompt. O que é o prompt? É o comando que você dá para a máquina fazer o que você quer. Sabe o que está acontecendo? A linguagem se tornou, hoje, a moeda mais importante. Porque se você não sabe usar a linguagem para se comunicar com a máquina, você não obtém da máquina o benefício que você poderia ter. Sabe? Ou seja, olha, eu estou achando isso lindo, eu estou achando isso maravilhoso, porque os robôs estão aí, só que precisa do humano mandar ele. E para o humano mandar ele tem que saber escrever lá, ó. Daqui a pouco vai precisar mais escrever, vai precisar falar, porque você vai ter interações, né, já tem, mas vai precisar da linguagem. Então, como que no futuro você vai aprender a linguagem? Lá, aqui, nas crianças lendo, aprendendo vocabulário aqui. O terceiro, desenvolve o pensamento crítico. Uma criança que lê, ela vai saber, isso é certo? É certo. Isso é errado? É errado. Sabe por que ela faz isso? Pela penúltima aqui, ó. Porque fortalece a empatia. Quando a gente lê uma história, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente lê uma história qualquer em que o personagem sofre de algo, o leitor, se o livro estiver sendo bem escrito, o leitor vai sofrer junto com o personagem. Se o autor conseguir prender e escrever bem a ponto, vai fazer com que o leitor tenha empatia pelo que está acontecendo ali naquele livro. Muitas vezes, quando o livro é muito bom, a gente até esquece que aquilo não é real. E você torce pelo personagem. Gente, novela, filme. Quem aqui não sabe que tudo que está acontecendo no filme é invenção, é mentira, mas você está ali torcendo? Então, fortalecer a empatia da criança. Para uma criança, quando a criança lê que quando a criança lê num livro que, sei lá, vamos botar ali a Chapeuzinho Vermelho, caramba, o Chapeuzinho Vermelho passou por essa situação. Quando a criança lê aquilo ali, nossa, coitada do Chapeuzinho Vermelho, coitada, ela se perdeu na floresta, coitada que... E aí ela vai sabe, cultivando essa empatia. E lá no futuro, lá na frente, vai fazer com que ela seja um adulto capaz de sentir a dor do outro, capaz de entender que a gente não é uma ilha, sabe? Capaz de saber que o outro que está passando fome ali, poxa vida, coitado. Se ela não tiver aprendido empatia lá nos livros infantis, sabe? E, por último, cultiva o hábito da leitura. Eu juro para vocês, eu acho muito difícil que um adulto leia se ele não tiver sido apresentado a livros na infância.
Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho difícil. E aí, gente, 90% de vocês que estão aqui são professores, né? Temos poucas. E mãe também é professor, né, gente? É professor da vida, o resto da vida, né? A criança, eu acho que vocês, professores, primeiro, eu acho que vocês são os meus salvadores. De todos os meus colegas que escrevem. Porque hoje, as crianças não estão lendo em casa. As crianças estão sendo apresentadas aos livros na escola. E se a escola não apresenta o livro para a criança, ela não vai ser, porque ela não vai chegar, quando ela chegar em casa à noite, a mamãe e o papai dela vão estar no celular, no Instagram e no TikTok. Dificilmente a mamãe e o papai dela vão estar lendo um livro. Vou contar um outro caso pessoal meu. Quando eu era criança, eu era apaixonada pela minha irmã mais velha. Tudo que eu queria era ficar perto dela. A minha irmã mais velha tinha um hábito. Oh, que bom. Sabe qual era o hábito da minha irmã mais velha? Ler. A minha irmã chegava em casa, na hora que ela botava o pé em casa, ela pegava o livro. E eu, pequenininha, queria ficar do lado dela, o que eu fazia? Pegava o livro para ler, para ficar do lado dela. Graças a ela, eu me tornei a leitora que eu sou hoje. E fui apresentada a mundos maravilhosos da leitura, graças à minha irmã. Então, está na mão de vocês, professores. Juro, que bom que eu estou tendo essa oportunidade. Porque vocês vão replicar isso para os amigos. Por favor, estimulem as suas crianças a lerem. Porque senão elas não vão ler, elas não vão chegar em casa para ler. É muito difícil que isso aconteça. Se o pai e a mãe não estiver lendo. Sabe? Porque vai estar lá no TikTok e no Instagram. Então, cultivar o hábito da leitura. Agora chegou essa hora que eu queria muito falar para vocês. É o nosso passeio. Agora que eu dei essas explicações básicas para vocês, a gente vai começar um passeio pela literatura infantil. Só que, antes da gente falar como que surgiu a literatura infantil, a gente tem que dizer que uma coisa teve que acontecer antes. A infância ser inventada. Sabe por quê? Até o final da Idade Média, as crianças não eram consideradas mini-adultos. A mortalidade infantil era tão grande que até os 3 anos de idade nem se dava nome aos filhos, porque era raro aqueles que vingavam. A partir dos 3 anos, a criança viveu até os 3 anos, aí os pais começavam a dar um pouco mais de atenção, beleza e tal, e, pasmem, com 6 anos de idade, na Idade Média, as crianças já estavam consideradas aptas para o trabalho. Então, não havia infância como a gente conhece hoje. 6 anos de idade, elas já entravam no trabalho que os pais faziam como aprendizes, trabalhavam de 12 a 18 horas por dia e eram consideradas mini-adultos. Então, você pode imaginar que raramente essa galera, esse pessoal, chegava até os 30, 40 anos. Era muito raro, né? Então, até o fim da Idade Média, aconteceu isso. E aí, lá pelos anos de 1700, 1700 e pouco, as coisas começaram a mudar. Como que elas começaram a mudar? Nada é assim, né? Hoje não tem infância, amanhã tem. Não. É uma coisa gradual. Na época, lá na Idade Média, essas crianças, por exemplo, vocês terem uma ideia, eles viviam naqueles feudos, né? Gente, eu não sou historiadora, não. Estou contando aqui o que eu li. As crianças, elas eram criadas meio que comunitário ali, sabe? O filho de um era educado pelo filho do outro, ali naquela comunidade, aquilo tudo junto, naqueles feudos e tal. Quando, lá para 1700, 1700 e pouquinho, começa a ter uma mudança lá na Europa. Que mudança? Surge aquela classe que são os burgueses, os pequenos comerciantes. Quando essa galera começa a ganhar dinheiro com seus pequenos comércios, com seus pequenos negócios, acontece uma coisa muito interessante. Eles começam a perceber que eles precisam fazer com que aquela criança que nasceu,
herde o negócio deles. E para herdar o negócio deles, o que elas tinham que fazer? Primeiro de tudo, sobreviver. Elas não podiam morrer. Então, o que eles fizeram? Começou-se a mudar esse conceito. Outra coisa que surgiu por essa época, o conceito que a gente tem hoje de família. Não existia na Idade Média o conceito que a gente tem hoje, que a gente chama de família nuclear. O que é a família nuclear? Pai, mãe e os filhos. Na Idade Média não tinha esse conceito. Vivia todo mundo ali naquelas comunidades, os filhos ali criados com todo mundo junto. E aí, a partir desses anos, então, houve o que a gente chama, que eu chamo de, entre aspas, né, de a invenção da infância. E aí começam a ter escolas para as crianças, que antes eram educadas ali pelos pais, essa mudança começou a fazer com que a criança fosse vista como um ser de uma fase específica do desenvolvimento e não como um mini adulto para trabalhar. Isso, 1700, 1700 e pouco, 1800. Aí, quando o conceito de infância surge, é que pela primeira vez alguém vai pensar assim, bom, então vamos fazer uma literatura para essa nova classe, para essas novas pessoinhas. Foi quando começa a nascer a literatura infantil. E eu aposto com vocês que vocês já ouviram as primeiras histórias infantis que surgiram com as fábulas de um cara chamado Fábulas de La Fontaine. Alguém aqui já ouviu falar das Fábulas de La Fontaine? Olha isso aí. As Fábulas de La Fontaine. O que eram as fábulas? Fábulas são aquelas histórias que os animais são os protagonistas, né? Falou aqui, Fábulas de La Fontaine, falando até de fora, eu já estudei tanto isso para falar para vocês. As Fábulas de La Fontaine, animais, lição de moral, que era o principal ali das Fábulas de La Fontaine. Depois vem, esse aqui eu acho que vocês também já escutaram. Talvez vocês não tenham escutado ele, Charles Perrault, mas o que ele fez vocês ouviram. Só, galera, desculpa, pessoal, os contos do Charles Perrault, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, ele não escreveu essas histórias. Sabe o que ele fez? Ele foi a campo, naqueles feudos, naquelas regiões, começar a recolher, a coletar aquelas histórias que até ele eram só orais. Não existia um livro ainda com essas histórias. Não tinha sido escrita ainda essas histórias. Ele foi o primeiro, 1697, ele foi a primeira pessoa que foi nos campos mesmo, nas aldeias, recolher essas histórias para adultos. E aí vem os irmãos Grimm. Esses são, porque o Charles Perrault, o que ele fez? Ele foi lá, recolheu e tal, e não escreveu para criança. Ele não pegou aquelas histórias, Chapeuzinho, e transformou elas para criança. Ele manteve elas assim. Mas beleza, ele teve um papel importante, que foi lá a campo recolher. Show de bola para ele, parabéns. Mas os irmãos Grimm, provavelmente vocês também já ouviram falar nele, eles fizeram a mesma coisa que o Charles Perrault, mais para frente, 1700 e pouco. Eles foram lá na Alemanha, nas comunidades, recolheram, eles pegaram um pouco das do Charles Perrault, e foi a primeira vez que o que ele fez, sim, ele suavizou aquelas histórias horrendas. Você imagina, gente, a gente contando para os nossos, vocês contando para os seus aluninhos, para os seus filhos. Ih, meu filho, o Chapeuzinho, ó, bal, foi pro saco. Comeu a avó, comeu a menina, e aqui. Então, os irmãos Grimm, tem até um filme bem legal com eles na Netflix. Não sei se vocês já viram, na Netflix tem. Eles foram as pessoas que transformaram. Eles viram, não, isso aí não vai dar para criança, gente, pelo amor de Deus. Mas por que eles fizeram isso? Porque já existia agora o conceito de que a criança não é um mini adulto.
A criança é uma fase do desenvolvimento dela, depois ela vai ser adulta. Então, para você ver que não adiantava existir uma literatura infantil se não existia o conceito de criança, né? Então, ele pegou a Branca de Neve, fez o Chapeuzinho Vermelho, aquela história que a gente conhece, Cinderela, Rapunzel. Mais para frente, outra pessoa importantíssima, o Hans Christian Andersen, já ouviram falar também, que é o caso da Gilca, que foi alfabetizada como Andersen, né? Fez. Ele já vai um passo além. O Hans Christian Andersen, ele vai além dos irmãos Grimm, porque ele inventa algumas histórias. Os irmãos Grimm também não inventaram, eles compilaram, eles recolheram. O Hans Christian Andersen, gente, o Patinho Feio é uma história. Todo mundo aqui não conhece o Patinho Feio? Alguém aqui nunca ouviu falar na história do Patinho Feio? Levanta a mão. Quem já ouviu falar no Patinho Feio? Agora vocês vejam bem, não necessariamente vocês leram o livro. Não necessariamente, mas vocês conhecem a história. Porque alguém contou. Em algum momento na vida, nós estamos em 2024, em Muriaé, Minas Gerais, Brasil. Em algum momento da vida de vocês, da minha, da Gilca, a gente ficou sabendo dessa história. Que a gente jamais saberia se ele não tivesse sentado e escrito. Olha a importância. Ah, tá bom, Patinho Feio, para que serve aquela história? Vou contar um caso meu, mas sabe por que o Patinho Feio me emocionou muito? Porque o que acontece com o Patinho Feio? Ele foi lá, ele aparece ali numa turminha de patos, né? Ele era completamente diferente daquela turminha, totalmente diferente, e sofre bullying pra caramba, né? Sofre aquele bullying horroroso de que ele era terrível, de que ele era feio. Eu sofri esse bullying na escola também, porque sofri que me chamavam de varapau. Na época, a Etiópia, um país da África, que estava sendo assolada por uma fome horrorosa. Todo mundo me chamava de Etiópia. Eu era isso aqui, ó. E o Patinho Feio, como é que termina a história do Patinho Feio? O que acontece com ele? Ele descobre mais na frente que ele era um cisne, que ele era bonito, né? Então, quando eu li essa história, mas ele é Patinho Feio, tudo bem, mas ele vai ficar bonito no futuro. No futuro, todo mundo vai achar ele bonito. De alguma forma, o que acontece com uma criança que sofre bullying e lê uma história dessa? De alguma forma conforta, concorda? De alguma forma conforta. Saber que às vezes é uma criança com alguma deficiência, que é uma criança que tem algum problema, uma criança que, ou como eu era feia mesmo, entendeu? É feia, sabe? Mas uma história dessa conforta, né? Então, para vocês verem a importância de uma história infantil, a importância das histórias para criança no Brasil, eu queria sugerir um intervalozinho, Gilca, podemos? Tem um cafezinho com broa.